O Trabalho Legal com os principais acontecimentos de 2017 está no ar e vai mostrar a aprovação da reforma trabalhista e da lei de terceirização. O dia D pela inclusão de PCDs com a participação do MPT. Os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A recondução do Procurador-Geral do Trabalho ao cargo. E muito mais. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. 2017 foi um ano marcado pela Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista. O dia 13 de julho de 2017 vai ficar marcado na vida dos trabalhadores brasileiros, já que nesse dia foi sancionada no Palácio do Planalto a Reforma Trabalhista. A lei altera mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e estabelece, entre outros pontos, a prevalência de acordos negociados entre empregadores e empregados, mesmo que seja para reduzir direitos dos trabalhadores. Votaram sim 50 senhoras e senhores senadores, não 26, uma abstenção. Por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção, a reforma trabalhista foi aprovada no Senado Federal. Entre as mudanças na CLT estão: as grávidas agora podem trabalhar em ambiente insalubre, exceto quando houver risco máximo e desde que tenham autorização médica para tanto. Antes, as grávidas eram afastadas do local insalubre durante a gestação. Já sobre a jornada de trabalho, o tempo de serviço era limitado a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 por mês. Na nova regra, a jornada diária pode chegar a 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais. Sobre o intervalo dentro da jornada de trabalho, ele agora poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Na regra antiga, o trabalhador que exercia a jornada de 8 horas tinha direito mínimo a pelo menos 1 hora e máximo de 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. Já sobre a remuneração, a lei fixa que o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório em relação ao trabalho por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração, que não precisam fazer parte do salário. A participação do Ministério Público do Trabalho no Dia D, Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos beneficiários do INSS, foi um dos destaques do ano passado. Ele caminha com dificuldades. O William teve poliomielite após o nascimento. O jornalista, apesar da formação, tem dificuldades para voltar ao mercado de trabalho. Cerca de 1 ano e meio e já tem esse bom tempo que eu estou desempregado. O que o William quer é uma oportunidade. Vagas a gente encontra, mas não é aquela vaga que você imagina, que você tanto anseia quanto você estudou. Mas nem todas as pessoas com deficiência estão nessa situação. Graças à lei de cotas, alguns ainda conseguem ingressar no mercado de trabalho. Casos como o Leandro, por exemplo, que há 7 anos entrou na empresa como massagista e hoje coordena uma equipe de 15 funcionários. O Leandro tem apenas 30% da visão e desde os 11 meses de idade fez várias cirurgias. Ele conta que, apesar de algumas dificuldades, consegue desempenhar muito bem o seu trabalho. Lógico que a gente tem uma certa dificuldade em algumas coisas, mas acho que até pela equipe que a gente tem, eles dão bastante suporte, às vezes algumas coisas que eu não consigo, eles estão sempre ajudando, tal, é bem tranquilo. Acontece que nem todas as empresas seguem as regras da lei de cotas. É o que diz um dado divulgado em 2016 pelo Ministério do Trabalho. Se as empresas seguissem a lei, mais de 800 mil postos de trabalho estariam disponíveis para essas pessoas. Em todo o país, 6,2% da população brasileira possui pelo menos algum tipo de deficiência.
A Lei nº 8.213 de 1991, conhecida como a Lei de Cotas, estabelece: empresas com 100 até 200 funcionários devem reservar 2% das vagas para trabalhadores que possuam alguma deficiência. Entre 201 a 500, a cota legal é de 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante, tem que destinar 5% das vagas às pessoas com deficiência. Para o Ministério Público do Trabalho, o Brasil ainda está apenas no começo da inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, nós estamos ainda nos primeiros passos de aplicação e de fiscalização dela, por conta, inclusive, de ações, de movimentos de pais, de pessoas com deficiência, exigindo que as escolas passassem a se adaptar à Lei Brasileira de Inclusão. Para a procuradora, a fiscalização em áreas como transporte e educação já são feitas, mas em relação a empregos... Na área trabalhista, na área de saúde, nós ainda precisamos andar a passos mais largos, né? A lei tem sido muito pouco discutida e sempre que se fala em pessoa com deficiência e trabalho, se fala em cota. Ela ainda complementa: a pessoa com deficiência, para chegar no trabalho, ela passa pelo transporte. Ela passou pela educação, ela precisa da saúde para se aperfeiçoar, para fisioterapia, para minimizar uma lesão. Ela precisa da reabilitação do INSS, da qualificação profissional, né? Outra preocupação do Ministério Público do Trabalho é com a lei de terceirização. Hoje a cota é calculada por um mínimo de empregados na empresa. Todas as nomenclaturas que não estiverem dentro do conceito empregados, ou seja, aquele empregado direto com carteira de trabalho assinada, não vão ser utilizados para extrair o percentual da cota. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, também conhecida como o Estatuto do Deficiente, entrou em vigor no ano passado. Fala de trabalho, mas ela fala de saúde, de assistência social, ela fala de lazer, do esporte, da educação, né? Então, realmente, ela é aí um novo estatuto para tratar de acessibilidade no Brasil. O dia 21 de setembro é considerado o dia D, para estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E quem sabe o William agora possa conseguir também seu lugar ao sol. Uma vaga que possa me garantir um emprego que eu tanto sonhei quando sentei no banco da faculdade para poder estudar. Conquista de milhões de crianças e adolescentes, o ECA, que completou 27 anos, também foi lembrado em 2017. A sessão foi aberta com um documentário que mostra a realidade de crianças e adolescentes que trabalham em um lixão de Brasília. Que o motivo não é gostar, é a precisão. A gente precisa e tem que cuidar. Os avanços e desafios para a implementação de políticas de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes para os próximos anos foram temas de discussão, que lembram os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. O enfrentamento do trabalho infantil foi apontado como um dos maiores problemas atuais. É um problema do enfrentamento cultural, porque há uma cultura na sociedade, principalmente naqueles que trabalharam quando crianças. Garantir atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual foi apontado como outra necessidade no país. Esse processo de garantia de direito a crianças e adolescentes que sofrem a questão da violência sexual é extremamente desafiador. Nós ainda não conseguimos garantir que uma criança e um adolescente que vivencia um abuso sexual tenha atendimento da forma como precisa. Um balanço de 25 anos do ECA, que vem me servindo bastante esse ano para demonstrar que nós tivemos, sim, muitos avanços. Não queremos dizer que estamos bem e que não temos muitos desafios, mas é importante a gente analisar e perceber os avanços que a gente teve. Mas faltam diretrizes e aprimoramento. A gente continua precisando, sim, de aprimoramentos legais.
continua sim precisando de diretrizes para a gente avançar num norte correto. Embora nós tenhamos uma redução de aproximadamente 20% dos casos de trabalho infantil, não é algo a ser comemorado, porque, enquanto houve essa redução, houve um aumento na faixa de 5 a 9 anos. É um alerta, é um desafio maior que nós, enquanto Ministério Público, temos que combater. Outra questão preocupante, segundo o procurador do trabalho, é o risco da diminuição da idade mínima para trabalho. A idade mínima para o trabalho hoje no Brasil é 16 anos. O projeto visa diminuir para 14. Com isso, diminui-se também a idade para aprendizagem, para 12 anos. Isso é um retrocesso social. Nós não vamos baixar a guarda. Tá? E lembrar aqui do Vandré, quando ele diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, é isso aí, gente. Vamos à luta, não vamos baixar a guarda. Logo depois do intervalo, a recondução do Procurador-Geral do Trabalho ao cargo. Aguardo você. « 2017 foi marcado ainda pela aprovação da Lei 13.429, conhecida como Lei da Terceirização. O primeiro impacto nas relações de trabalho em 2017 ocorreu em 31 de março com a entrada em vigor da Lei 13.429, que liberou a terceirização para todas as atividades da empresa, ou seja, quando um empregador contrata outra firma para prestar determinados serviços. Então, pedimos que a base esteja presente para vencermos a obstrução e votarmos essa lei que é importante para o país. Entre as mudanças que mais se destacam está a possibilidade das empresas contratarem funcionários terceirizados para atividades fim, o que anteriormente não era permitido. Outro ponto diz respeito ao tempo máximo para a contratação de um trabalhador temporário, que passa de 3 para 6 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 3 meses. Caso já tenha cumprido todo o período previsto, o trabalhador só poderá ser admitido novamente após 90 dias do fim do contrato. Em caso de processo trabalhista, a empresa contratante pode ser obrigada a indenizar o profissional em dinheiro se a prestadora dos serviços não tiver como fazer o pagamento da condenação referente a direitos não pagos. Em outubro, Ronaldo Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos. A solenidade ocorreu na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília e contou com a presença de membros do MPT e familiares do atual Procurador-Geral. No cargo desde 2015, Ronaldo Fleury permanecerá como PGT para o biênio 2017-2019. Na ocasião, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, assinou o termo de recondução ao cargo. Janot aproveitou para destacar a eficiência de Fleury durante os últimos 2 anos e desejou sorte para enfrentar o momento difícil. Continue o seu caminho, continue no caminho do Ministério Público. O momento realmente do Brasil não é um momento bom, institucionalmente bom, mas os desafios são postos para que possamos enfrentá-los. E ainda bem que temos boas lideranças que nos permitirão enfrentar esses desafios. Toda a sorte do mundo para você, toda a sorte do mundo ao Ministério Público do Trabalho, toda a sorte do mundo ao Ministério Público da União, toda a sorte do mundo ao Ministério Público brasileiro. Além de Janot, membros do MPT também exaltaram a trajetória de Fleury. Esse momento ele é festivo e simbólico para o Ministério Público, porque aponta que nos próximos 2 anos nós vamos continuar avançando nessa gestão participativa, nesse trabalho de construção coletiva de um Ministério Público que vai entregar ainda mais para a sociedade. Essa parceria ela foi muito profícua com a gestão do Dr. Ronaldo. O Dr. Ronaldo ele conseguiu
bem desempenhar essa figura de representação institucional do Ministério Público do Trabalho brasileiro, no Brasil inteiro. E destaque para isso foram algumas situações em que ele acabou despertando a liderança em si do Ministério Público do Trabalho, que foi esse embate que nós tivemos na reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, que o Ministério Público do Trabalho se destacou como protagonista nessa luta contra o retrocesso social, em conjunto com a ANPT. Ronaldo Fleury é subprocurador-geral desde 2010 e já foi procurador regional do trabalho por 9 anos. Ao assumir o maior cargo do MPT em 2015, assumiu compromissos com todos os trabalhadores brasileiros. O Ministério Público do Trabalho ser efetivamente reconhecido como grande defensor das causas sociais do nosso país é algo a ser, se não comemorado por conta da reforma trabalhista, mas a ser gravado na história de que o Ministério Público do Trabalho hoje ele é, sim, conhecido e reconhecido como uma instituição da sociedade que trabalha para a sociedade, que dá um retorno para a sociedade. Na ocasião, Fleury aproveitou para destacar o relatório de gestão do Ministério Público do Trabalho referente ao seu primeiro mandato e reiterou o compromisso para o próximo biênio. Uma preparação para o futuro. Ainda temos muito caminho ainda a percorrer. Os desafios são enormes a serem enfrentados, mas eu tenho certeza que nós o enfrentaremos da mesma forma que nós enfrentamos esses 2 anos, usando o mesmo material humano, que é o quê? Muito trabalho, muita criatividade, muita vontade de acertar e muito compromisso com a instituição. Durante o ano, o MPT participou de diversos debates envolvendo a reforma trabalhista e da Previdência. A Justiça do Trabalho, o mundo do trabalho, o MPT, os profissionais vão cumprir a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista ela é mais uma legislação dentro do arcabouço de normas trabalhistas. Arcabouço esse que tem como ponto de partida a Constituição da República. Então, primeiro a gente olha o que a Constituição diz, depois, no meio termo entre a Constituição e a legislação da reforma, a gente tem as normas de direitos humanos que fazem menção aos direitos trabalhistas e depois a gente olha para a reforma, para a legislação ordinária. Isso acontece em todos os ramos do direito e com a legislação do trabalho e com o mundo do trabalho não vai ser diferente e essa é a missão do profissional do direito. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho jamais aplicou qualquer lei, qualquer norma infraconstitucional sem levar em consideração aquelas diretrizes que são estabelecidas pela Constituição e pelas normas de direito internacional, inclusive porque tanto a Constituição quanto os tratados de direito internacional, na verdade, são normas que veiculam direitos humanos e os direitos do trabalho se ambientam bem como uma das dimensões dos direitos humanos. Então, há uma perfeita sintonia entre esse regramento internacional, esse regramento constitucional e o direito do trabalho. Qualquer lei que, de algum modo, destoie, né, dessa perspectiva traçada pela Constituição e pelos tratados de direito internacional, evidentemente que vai ter que, a partir desse conflito, dessa antinomia, vai ter que merecer uma interpretação conforme, e essa interpretação conforme seguramente vai ser, sim, aplicada pelo Tribunal Superior do Trabalho e por toda a Justiça do Trabalho. Se, em aplicando a lei, os juízes brasileiros não aplicam os tratados internacionais vinculantes no âmbito interno, eles estão não só produzindo um descumprimento da obrigação brasileira perante a comunidade internacional ao firmar esses tratados, como também estão descumprindo o próprio direito interno brasileiro. Então, é inevitável que se faça, não só em face da Constituição brasileira, mas também em face desse conjunto de tratados internacionais, o cotejamento de compatibilidade da lei da reforma trabalhista com essa normativa. Aliás, há decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos dizendo expressamente isso. Quando um país ele firma um tratado internacional, todos os seus juízes se tornam obrigados a implementar
esse tratado a proteger os cidadãos desse país em relação ao conteúdo desse tratado e, especialmente, a avaliar a legislação interna ordinária à luz desse tratado e à luz da compatibilidade. A conferência de encerramento foi sobre o sistema judicial e o dever de garantia dos direitos fundamentais, feita pelo presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que explicou sobre o impacto da reforma com relação aos tratados internacionais. Bem, quem primeiro pode analisar é a Justiça brasileira, o Ministério Público, a advocacia podem provocar o Poder Judiciário brasileiro e certamente se pode utilizar das fontes como a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é a nossa Constituição de Direitos Humanos das Américas, se poderá utilizar deste arsenal para fazer valer os direitos das pessoas. Novidades não faltaram no trabalho legal. Uma delas foi a estreia do quadro Meus Direitos. Como fica hoje o imposto por sindicato? O imposto sindical ele foi extinto. E agora, no início de novembro, a mídia ela anunciou vinha anunciando que o governo iria editar uma suposta medida provisória ou encaminhar um projeto legislativo tido como urgente para ver uma nova fonte de receita, e as notícias mais recentes dão conta que não haverá essa alternativa de receita, o que é colocar em xeque o sistema sindical, que vai ter que se reinventar, se reformular para continuar sobrevivendo. Se meu patrão disser que eu tenho que abrir empresa para continuar a trabalhar para ele? Se o patrão disser que tem que abrir uma empresa para continuar a trabalhar, para nós do Ministério Público e profissionais da área do trabalho em geral, vai continuar sendo uma prática ilegal, uma fraude à relação de emprego, e presentes ali os requisitos que caracterizam o empregado, vai ser um empregado e não um autônomo, como quis fazer a nova legislação do trabalho. Daqui a pouco, vamos relembrar uma das primeiras edições do quadro MPT Indica. Pouco depois da aprovação da reforma trabalhista, o governo editou medida provisória alterando pontos da lei. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Silvana Abramo, apresentou uma sugestão de possíveis princípios que poderiam estar presentes no Estatuto do Trabalho. Ela também destacou que algumas proibições precisam estar expressamente inseridas no Estatuto, entre elas a proibição do trabalho infantil e do trabalho escravo. A questão do trabalho escravo e do trabalho degradante, acho importantíssimo que o novo Estatuto incorpore como regra própria as previsões, as hipóteses do artigo 149 do Código Penal, porque o conceito do trabalho escravo está sendo cada vez mais atacado, não é? Relaxado, atacado por todos os lados, não é? Agora com a MP e tudo mais. O artigo 149 do Código Penal, citado pela magistrada, trata das punições impostas a quem reduz um trabalhador à condição análoga de trabalho escravo. Foi editado dia 13 de outubro uma portaria do ministro do Trabalho que praticamente faz voltar no tempo a legislação sobre trabalho escravo até o início do século XX. São esses conceitos arcaicos que envolvem a ideia de propriedade exclusiva sobre o trabalhador, que envolvem a necessidade do trabalhador estar sendo privado de sua liberdade, é que tentaram ser inseridos, foram inseridos nessa portaria que está felizmente suspensa. Segundo o procurador, a partir de iniciativas como a reforma trabalhista e a portaria do trabalho escravo, pode-se entender que há um processo de destruição dos direitos dos trabalhadores conquistados pela Assembleia Constituinte de 1987 e 1988. Vossa Excelência foi constituinte, senador Paulo Paim, e se recorda, talvez o senhor Arthur, que foi também líder sindical na época, se recorda como essa casa foi tomada pelo povo, por lideranças sindicais, por trabalhadores, por membros da sociedade civil, e como o trabalho foi um elemento central na elaboração da nossa Constituição.
Ele criticou os autores da Lei 13.467 por não aceitarem que os trabalhadores sejam titulares de direitos. O procurador falou também da questão do trabalho escravo e revelou que durante uma audiência pública da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, realizada em Montevidéu, no Uruguai, a portaria do Ministério do Trabalho foi questionada pela comissão, deixando o Brasil em uma condição de constrangimento no âmbito internacional. Os integrantes da comissão não entendiam como seria possível um país como o Brasil, com a história de combate ao trabalho escravo, poder editar um ato normativo, digamos, daquele tipo, daquela qualidade, com aquele conteúdo. A Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho tem o objetivo de elaborar uma norma para substituir a atual Consolidação das Leis do Trabalho, também conhecida como CLT. A proposta seria uma alternativa à reforma trabalhista. Semanalmente, sugestões para a proposta são colhidas em audiências. A expectativa do senador Paulo Paim, vice-presidente do colegiado, é que uma primeira versão do Estatuto seja apresentada em maio do ano que vem. O quadro MPT Indica trouxe em 2017 diversas sugestões de livros. Uma das obras que apresentamos aqui foi Jornada de Trabalho, Histórias do Ministério Público do Trabalho. Essa semana, a nossa indicação é a obra do Procurador do Trabalho, Erlan José Peixoto do Prado. O livro é esse aqui, Jornada de Trabalho, Histórias do Ministério Público do Trabalho. Segundo o procurador, a obra partiu de um artigo publicado pelo ministro Ives Gandra, hoje presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que falava um pouco da história do MPT. Eu li esse artigo do então subprocurador-geral, Ives Gandra, e sempre tive a ideia de dar continuidade a esse trabalho investigativo, para desvendar um pouco mais do caminhar histórico do MPT. E na gestão do Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello, eu tive a honra de poder trabalhar com ele como chefe de gabinete, e juntamente com a assessoria de comunicação, nós tivemos a possibilidade, então, de concretizar isso que eu diria que era um sonho, que era colocar num livro um pouco dessa jornada histórica do MPT. Esta obra está disponível em todo o país na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre direito do trabalho. Qualquer pessoa pode usar as bibliotecas para ler e consultar os livros nos locais. É uma leitura muito leve, não é uma linguagem jurídica, é uma linguagem muito leve, é uma linguagem, diria, quase que poética. Assim, essa era a nossa intenção. Era dar uma informação num tom poético, num tom leve, sem juridiquês, como a gente costuma dizer. Então eu faço um convite a todos que puderem ter acesso a essa obra que a leiam. Antes de encerrar, lembro que na próxima semana traremos mais reportagens sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em 2017. No site www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais, você encontra mais informações sobre o dia a dia do Ministério Público do Trabalho. Até semana que vem.